Fala galerinha, tudo bem? Bem-vindos à nossa terceira aula de Química C aqui do cursinho em Foco. Bom, vocês já me conhecem porque eu tenho certeza que vocês viram as duas aulas anteriores, mas caso não viram, dá uma olhadinha lá, beleza? Bom, mesmo assim eu vou me apresentar. Aqui é o Lincoln e hoje nós vamos falar um pouco sobre nomenclatura de compostos orgânicos, ok? Bora começar então, meus queridos. Bom, vamos aprender então como dar nome às molequinhas, beleza? Dá uma olhada nessa daqui. A gente muito comumente chama ela de ácido acético, mas poucos sabem que ela tem um nome oficial. Esse nome seria ácido etanóico. Você viu? Apesar de ter o ácido, é bem diferente, não é? E eu tenho certeza que você conhece ela no seu cotidiano. Ela é a principal componente da tua, o quê? Da tua salada? Não, do tempero ali. Eu desconfio que aquilo ali seja azeite, mas não é um azeite não. O ácido acético ou o ácido etanóico é o principal componente do vinagre. Isso mesmo. E você viu? Três nomes para uma mesma molécula. Percebe o quanto isso pode ser confuso? Imagine isso agora estendido para vários países, várias línguas diferentes. Então a galera pensou, velho, não vai dar. Não vai dar para ficar dando nome assim. Essas moléculas, os compostos orgânicos, que são muitos, tem que ter um nome especial. Então vamos arrumar alguém que dê um nome especial para essas moléculas. Mas quem que foi regular isso? Bom, quem regula isso é a IUPAC. A IUPAC é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Eu não vou me arriscar aí o meu inglês para ficar ridículo aí para falar tudo em inglês certinho. Mas o que que a IUPAC fez de tão importante? Ela regulamentou como a gente deveria chamar essas moléculas, entende? Ela criou esse livrinho aqui do lado, que eu também não vou ler o nome dele em inglês, o título dele em inglês. Mas a gente chama ele de Golden Book da IUPAC, ok? O livro de ouro, que é onde está descrito todas as regrinhas para nomear os compostos orgânicos. Se você tiver tempo, dá uma olhadinha, tem algumas versões em português, tá bom? Mas dá uma olhadinha lá, se você se interessar bastante pelo assunto, que eu não vou negar, é um pouquinho chato, é um livro de regras, ok? Mas vamos continuar. Temos que ter em mente que a nomenclatura desses compostos eles vão seguir algumas regras, beleza? Essas regras elas vão levar em consideração o quê? A quantidade de carbonos de uma molécula, estrutura de uma molécula e as funções orgânicas de uma molécula. Essas regras são importantes para que no fim nós tenhamos nomes que, primeiro, sejam totalmente diferentes um do outro, ou seja, uma molécula nunca vai ter duas moléculas nunca vão ter o mesmo nome, entende? E segundo, o nome vai ser dado de uma forma que seja possível descobrir a molécula a partir do nome, assim como descobrir o nome apenas olhando a molécula. É bem genial, galera. E se você pegar aí e der uma estudadinha, você vai ver que não é tão difícil assim não, beleza? E detalhe, isso sempre cai em todo vestibular. Se não é uma questão direta, é uma forma de como chegar a uma resposta de alguma questão. Então é importantíssima essa aula. Então eu gostaria muito que vocês pegassem bem, ok? Mas ali, vamos ver ali, funções orgânicas é uma palavrinha meio esquisita, né? Eu acho que vocês não ouviram muito falar dessas funções orgânicas. Bom, o que são elas? Bom, é um agrupamento dos compostos que têm o mesmo comportamento, entende? Moléculas que se comportam de uma mesma maneira, agrupadas, vão ser chamadas, vão ter essas moléculas orgânicas, no caso, vão ser selecionadas para uma mesma função orgânica. E como sempre, se tem orgânica, tem a inorgânica. E daí você vai ver que é mais fácil do que você parece de entender esse conceito, porque as funções orgânicas são funções bem elementares que você mesmo já ouviu até na sua casa. Veja, na química
inorgânica, as funções inorgânicas são ácidos, bases, sais e óxidos. E na química orgânica não cabe nessa tabela. Bem simples. O que acontece é que tem muita função orgânica, porque, como eu falei, é um número muito grande de moléculas. Beleza? Mas, ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos ali os grupos funcionais, ok? Aqui à sua esquerda nós temos a função orgânica, o nome dessa função. E depois à direita o grupo funcional, ou seja, características que fazem ela ser do mesmo grupo. Vejam, hidrocarbonetos, como o nome só diz, só tem hidrogênio e carbonos. Essa é uma função orgânica, hidrocarboneto. Álcool vai ter esse grupamentozinho aqui chique, tá vendo? Esse OH é o hidroxila, a hidroxila, beleza? Veja, nós vamos ter muitas e vamos aprender várias aqui nesse curso. Ao longo das próximas aulas, a gente vai tratar basicamente disso, ok? Grupos funcionais e funções orgânicas. Cada grupo tem sua peculiaridade, cada grupo tem a sua, a sua forma de se escrever e características. Você vai ver, pegando essa aula bem, os próximos você vai ver, ó, facinho, 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 beleza? Mas continuando. Enfim, como dar um nome para essas molequinhas? Bom, isso segue uma regra principal, beleza? Essa regra principal é: deve ter um prefixo, um intermediário e mais um sufixo. Entende? Meio chatinho, tá? Mas prefixo é o quê? É o que vem antes da palavra. Sufixo é o que vem no final da palavra. E o intermediário é que está no meio, né? O nome é bem óbvio, né? É o que está no meio. O prefixo vai ser o que? A quantidade de átomos de carbono da molécula. Já no intermediário, a gente vai colocar o tipo de ligação entre as moléculas. Você lembra? A molécula pode ter dupla ligação, tripla ligação, duas duplas, uma dupla, uma tripla, e assim variando. Vocês prestaram atenção na última aula, eu sei. E o sufixo é o quê? É o grupo funcional. Daí você vai parar e vai pensar assim: pô, professor, eu nunca vi aí uma molécula chamada 3 carbonos, 2 ligação hidrocarboneto. Mas é porque não funciona bem assim. Entenda, para formar o nome da molécula, a gente vai usar meio que códigos, beleza? Vou passar aqui para dar uma olhada. Veja, o prefixo, nós temos a quantidade de carbonos, lembra? E aqui eu coloquei como são chamados a partir da quantidade de carbono. Quando a molécula tem um carbono, o prefixo é met. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. E 4 carbonos, but. Daí, esses são os mais difíceis, porque ali, quem vai gostar muito de futebol, ou qualquer esporte em geral, que conta quantidades de campeonato, vai ficar fácil para lembrar depois do boot. Por quê? Porque acaba sendo uma ligação assim que você faz, assim, por exemplo, 5 é a quantidade de títulos que o Brasil tem no futebol. Veja, é penta, é o pente. Então o prefixo pente quer dizer que tem 5 carbonos. O hexa é o que a gente não tem e eu espero que a gente vai ter em 2022, porque eu estou esperando isso há muito tempo já, hein, galera? Hexa, 6 carbonos ou 6 campeonatos de futebol, entende? Aqui eu coloquei até o 11 carbonos, mais que isso a gente não usa muito, tá? Mas acredito até que eles coloquem em prova o nome ou o prefixo, porque realmente o importante é vocês saberem até ali 10, 11 carbonos. Vamos lá então. 1 match, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pente, 6 ex, 7 ept, 8 oct, lembra do octógono, lembra? Ah, é verdade. Também quem tem facilidade aí com figuras geométricas vai lembrar do hexágono de 6 lados, heptágono com 7 lados, octógono, que é também onde a galera se mata lá no MMA. Eu nunca entendi muito bem aquilo lá. Octógono, nônio é o 9 carbonos no caso, é não 10 carbonos é o deck e o 11 carbonos um deck. 12 carbonos é do deck, tá? Mas isso daí, como eu disse, já é muito.
No intermediário, vai ser assim. Quando a gente só tem ligações saturadas, opa, agora ali o aluno que estudou as primeiras aulas vai lembrar bem, hein? Ligação saturada é o que? Apenas ligações simples, apenas carbonos do tipo sp3, ok? Insaturadas, aí tem presença de dupla ou presença de tripla ligação. Tem presença de quatro ligação? Óbvio que não, a molécula vai estar totalmente errada. Mas você aí que ainda não deu uma olhada nisso e está um pouquinho perdido nessa questão de insaturação, dá uma olhadinha na última aula, beleza? Vai ser bem tranquilinho. Mas vamos lá. Quando a gente só tem ligações simples, ou seja, sem insaturações, sem dupla e sem tripla, o intermediário vai ser o AN. AN? Isso, AN. Isso aí, é esquisito. Parece meio bobo, mas é esquisito. Quando nós temos uma dupla, nós chamamos de en. Duas duplas, daí lembra, di-en. Por quê? Di vem de dois. Di-en. E no três duplas, tri-en. Beleza? En é dupla. Di quer dizer que são duas. E tri quer dizer que são três. Outra coisa muito fácil ali para quem gosta de futebol. Beleza? Agora ali, quando você tem uma tripla, o intermediário é in. Daí, duas triplas, de in. Três. Escrevi errado ali, gente, desculpa. Três triplas, tri-in, tá bom? Corta esse duplo aqui, pelo amor de Deus. Três triplas, tri-in, ok? E numa molécula, quando a gente tiver uma dupla e uma tripla, daí vai se chamar enin. Agora, passando para o sufixo. Daí vocês vão ter que acabar pegando com o tempo, tá bom? Mas o sufixo ele vai variar com o grupo funcional. No caso, hoje, para facilitar o entendimento, a gente vai trabalhar só com moléculas que são consideradas do grupo funcional de hidrocarbonetos, ok? Aquelas que só têm carbonos e hidrogênios. Fica mais fácil. Lembra aquela molécula primeira que eu mostrei para vocês? Que era do ácido etanóico? Aquela também é uma molécula que tem uma função orgânica, porém ela não é hidrocarboneto. Por quê? Porque ela tem a presença do O. Volta lá no começo da aula e dá uma olhada. Tem a presença do oxigênio, beleza? Então, aquele grupo funcional é o ácido carboxílico, tá bom? A gente vai falar um pouquinho neles, mas um pouquinho mais para frente. Então, ok, o sufixo a gente vai chamar do que? Oxigênio? Zero? Não, a gente só vai colocar o O no finalzinho da palavra. Eu vou dar um exemplo agora, porque acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, beleza? Vamos lá. Olha essa molécula aqui. Primeiro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cuidar do prefixo. Quantos carbonos tem essa molécula? Vamos contar? Temos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Volta lá na tabela. 5 é pente. Pente. Então, nossa molécula começa com pente. Ok? Tá vendo alguma duplinha aí? Não. Você não vê nenhuma dupla, porque quer dizer que toda a molécula toda só tem ligações do tipo saturada. Então veja, se não tem saturações, é an. Então é metan, metan. Como eu falei, a gente só vai trabalhar com hidrocarbonetos para falar no sufixo. E é só então a gente colocar um ozinho no final. Então, juntando o, o pentano, o nome dessa molécula é pentano. Você viu? É muito fácil e é bem gostoso quando você aprende. Bom, mais um exemplo. Veja esse daqui. Esse daqui é um carbono só. Quem lembra aqui um carbono só? Bom, um carbono só é MET. Aqui, como ele não tem outra ligação com carbono, considera-se que ele só tem ligações do tipo saturada. Bem entre aspas aí só tem. Nós sabemos que ele não tem ligações entre carbonos porque não tem outro carbono. Então, aqui vai ficar metan. É um hidrocarboneto metano. Beleza. Aqui, ó, molécula do metano. Quem viu as últimas aulas vai lembrar da vaquinha, né? Lembra da vaquinha soltando punzinho? Solta metaninho. É isso aí. Olha essa molécula aqui.
ela já tem uma coisinha diferencial, ela tem a presença de uma duplinha ali, tá vendo? Bom, vamos começar a dar nomes então. Quantos carbonos tem a molécula? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. X. Aquilo que o Brasil. Aquilo. Desculpa, tá passando um retardado com uma moto aqui, tá atrapalhando a minha aula. Espero que vocês não tenham esse problema no bairro de vocês também, porque eu odeio. Mas enfim, nós temos uma duplinha aí. Quando tem a dupla, a gente chama de en, lembra? Então, X, en, é um hidrocarboneto, então o sufixo é O. Então seria o hexeno, o hexeno, hexeno. Tá certo? Não, infelizmente não. Por quê? Imagine se eu não tivesse essa dupla aqui. Imagine sem essa duplinha aqui. E mais uma dupla aqui. Por essa nomenclatura, hexeno, tanto essa molécula com a dupla aqui, quanto essa com uma dupla aqui, elas seriam exatamente a mesma molécula pela nomenclatura. E lembra, duas moléculas não podem ter o mesmo nome. Então isso daqui está errado, galera. Não é hexeno. O que a gente faz então? Nós temos que numerar qual carbono que está a dupla. Dá uma olhada aqui. Quando a gente vai numerar, a gente começa pela ponta. Mas nós temos duas pontas que é bem evidente, então dá uma olhada. Nós podemos numerar tanto aqui da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Tá vendo? A IUPAC pede que a gente faça o quê? Dê o nome da molécula com a menor quantidade de números possível, ou seja, o menor número possível. Se eu fosse aqui pela parte de cima, veja, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O primeiro carbono que teria dupla, para a gente numerar a dupla, seria o carbono 2. Para a gente localizar essa dupla, estaria no carbono 2. Agora, se eu começasse a contar dessa ponta, a gente teria o primeiro carbono com a dupla aqui no carbono 4. Veja, como a gente está procurando o nome com o menor número, seria obviamente o número 2. Então, como que ficaria o nome dessa molécula? Ela se chamaria X2-eno. 2 por quê? Porque 2 é onde está a dupla, o en. Tá vendo? O 2 do lado do en significa que a dupla está no carbono 2. Ok. Não é difícil, viu? Antigamente, a IUPAC aceitava o nome 2-hexeno para dizer onde estava a dupla, só que colocando 2 na frente. Em alguns vestibulares você pode encontrar isso. Vestibulares mais antigos você vai encontrar 2-hexeno. Só que agora a IUPAC recomenda que a gente chame de X2-eno, para a gente mostrar aonde o que é esse 2, entende? Como ele está aqui do lado do en, quer dizer que esse 2 se refere à dupla ligação. Beleza? Não é muito difícil, a gente vai treinar um pouquinho mais aqui nessa aula. Vamos lá. O que é isso? Um quadrado com risco. Não, não é um quadrado com risco. Isso daqui é uma moléculazinha também, só que na forma de bastão. Vamos colocar ela ali de uma forma que a gente consiga ver melhor os átomos que a compõem. Essa molécula aqui é um ciclo, lembra? Uma cadeia fechada. É um ciclo que contém a dupla ligação. Mas e aí, qual que é o nome dessa molécula? Vamos contar a quantidade de carbonos, beleza? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, então é but. 4 but. Tem uma dupla ligação? Então é um butém. Butém, porque dupla, em dupla. Hidrocarboneto? Ó, é um buteno. Só que daí tem um detalhe, não é só um buteno, é um ciclobutano. Ô, gente, desculpa, eu coloquei errado, aqui é E, beleza? É um ciclobuteno, ok? Veja, essa molécula aqui, diferente, essa estrutura diferente da outra molécula, do X2-eno, a gente não precisou colocar um número
na dupla. Por quê? Porque se essa dupla ligação ela tivesse aqui, a molécula não ia mudar, tá vendo? Não ia ser uma molécula diferente. Seria a mesma molécula, só que viradinha, mas pro outro lado. Imagine que você pegou ela e torceu ela e a dupla foi ali para cima, tá vendo? Então, o ciclo buteno, eu não vou precisar nomear a dupla ligação. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar então. Agora, olhe essa daqui. Eu tenho duas duplas. Quando a gente tem mais de uma dupla, a gente obrigatoriamente vai ter que numerar elas. Só que como que a gente vai numerar? Sempre lembrando que devemos ter o menor número possível no nome. Veja, a gente tem um ciclo, então já começa que o nome vai ser ciclo alguma coisa. Quantos átomos temos? Vamos começar a contar da pontinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cicloept. Tá vendo? Cicloept. Agora, e na dupla? Se eu começasse a contar a partir daqui, fixa esse carboninho aqui. Esse é o 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Então seria um número 1 e um número 4. Agora fixa aqui. 1, 2, 3. É muito mais rápido contar por baixo. Então tá vendo? O nome da molécula vai ser cicloept 13. Quem lembra como é que fica duas duplas? Diin. Diin e é um hidrocarboneto, então termina com O. Então como vai ficar o nome dessa molécula? Ciclohepta, aqui a gente pode colocar o A para fechar o nome da molécula, tá? Ciclohepta 13-dieno. Beleza? Você viu? É uns códigozinhos ali que vai ficar uma palavrinha bonita. Você vai chegar ali pro seu pai, vai começar a falar esses nomes loucos aí, capaz que eles vão pedir até um exorcismo. Meu Deus do céu, meu filho tá falando uma língua estranha. É a língua da orgânica, meu querido. Mas vamos lá. Perceba outra coisa. O ept ali era para ter um H, não é? Como a gente tem aqui o ciclo antes, não precisa necessariamente colocar esse H. Não precisa. Você tira o H por causa da própria língua portuguesa mesmo. Ia ficar meio estranho. Um cicloept, daí um 3, tá ligado? Não ia ficar legal. Então, essa moléculazinha vai ser o ciclo hepta 13-dieno. Fechou? Você viu de novo o númerozinho ali mostrando, localizando onde está a dupla ligação. As duplas, no caso. Agora vamos lá. Agora a gente falou o quê? De ciclos e de cadeias abertas. Só que cadeias abertas a gente só falou aquelas cadeias do tipo normais. Lembra? Lembra da aula passada, cadeias normais. Agora a gente vai falar do quê? Compostos ramificados, ramificados dos galhos secos de uma árvore qualquer, que são característicos o fato de ter um carbono do tipo terciário, beleza? Onde está o carbono terciário? Nessa molécula está aqui. É ele que faz ele ter esse raminho, essa pontinha aqui. E a nomenclatura? Daí vai mudar um pouquinho, beleza? Agora a gente vai ter a presença dos localizadores, que vão ser os números que vão localizar onde está a ramificação. O substituinte, que nada mais é do que essa parte da molécula aqui que está ramificada, uma cadeia principal e o grupo funcional. Vamos fazer ali um passo a passo para vocês irem vendo como é que a gente nomeia esses compostos aí ramificados, fechou? Bom, aqui está escrito para mais de uma ramificação, mas serve para uma ramificação também, sem problema. Pode usar esse espaço. Bom, o primeiro, encontrar a cadeia principal. Mas qual é a cadeia principal? Simples, vai ser aquela que tiver mais carbonos em sequência, seguidos um do outro, beleza? Coloquei um asterisco ali porque vocês vão ver que tem um lancezinho aí que tem que ficar atento nessa questão de maior número de carbonos. Veja, temos aqui
essa moléculazinha que vamos dar o nome. Nós temos 4 pontas para se começar a nomear a cadeia, beleza? Se a gente começasse dessa ponta aqui, vamos lá, vamos, 4 carbonos. Aqui nós temos a opção de vir para cá ou continuar reto. Obviamente que a cadeia maior vai ser se nós continuarmos reto aqui, não é reto, bem entre aspas esse reto aqui, né, galera? Mas vamos lá. 4, 5, 6. Mais uma ramificação. Vai para baixo ou vai para frente? Vai para frente, né, galera? 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, a cadeia com maior número de carbonos, que vai ser aquela que a gente vai chamar de cadeia principal, é essa daqui. 10 carbonos, ok? Não vamos dar nomes ainda, vamos continuar ainda no passo a passo, beleza? No segundo passo, a gente vai numerar os átomos das cadeias principais, da cadeia principal. Lembra, da mesma forma que nós fizemos lá com aquelas cadeias não ramificadas, com cadeias do tipo normal. Vamos lá? Nós já sabemos que é essa cadeia aqui a principal. Então, nós podemos nomear ou daqui para cá, ou daqui para cá. Beleza? Vamos lá. Em vermelho temos da esquerda para a direita, em azul nós vamos ser da direita para a esquerda. E aí? Por qual lado nós vamos começar? Bom, a numeração válida será considerada que tem a primeira ramificação no menor número, ou seja, o carboninho terciário vai estar no menor número. Dá uma olhada aqui, qual seria? Vamos ver. Aqui nós temos uma ramificação, seguindo aqui a linha vermelha, no carbono 4 e no carbono 6, beleza? E se tivéssemos começado a contar pela cadeia, pela ponta azul? A ramificação ficaria no número 5 e depois no número 7. Tá vendo? Então fica bem claro, vendo dessa maneira, que a ponta vermelha é a que será escolhida, com carbono 4 e carbono 6 tendo ramificação. A ponta vermelha, a sequência vermelha, vamos dizer assim. Beleza? Mais um passozinho, a gente já sabe localizar onde estão as ramificações, além da quantidade de átomos da cadeia principal. Bom, terceiro passo, a gente vai ter que identificar e numerar o substituinte. Lembra, substituinte vai ser o quê? Vai ser essas ramificaçõezinhas aqui que nós temos fora da cadeia principal. Tudo que não é parte da cadeia principal, mas está ligado a ela, vai ser um substituinte, ok? Gravem isso. E como que nós vamos nomear esses substituintes? Bom, lembra muito aquela nomeação que a gente fez. Vamos considerar a quantidade de carbonos, da mesma forma que daquela lá, met, et, prop, but e assim por diante. Porém, o sufixo vai ser il. Lembra que para hidrocarboneto nós usamos o o como sufixo. Agora nós vamos utilizar o il. Como assim? Dá uma olhada nessa tabela aqui. Aqui nós temos uma tabelinha de substituintes, tá? Veja, um carbono seria met. Met, sufixo il, metil. Imagina que nessa ponta aqui está ligada a sua cadeia principal. Então aqui, quando tiver um carbono fora da cadeia principal ligada a ela, vai ser um metil. Se tivesse dois, etil. 3, propil. Daí no propil, a gente já tem um lance que é bom a gente ficar esperto. Dá uma olhada. No etil, se eu tivesse ligando na cadeia principal por esse lado, quanto para esse lado, vocês concordam comigo que seria a mesma molécula? Vou colocar até aqui um risquinho aqui, ó. Imagine agora aqui, esse daí, obviamente, daí ia virar C2, e sem isso daqui. E, obviamente, como não tem essa ligação, aqui teriam 3 hidrogênios. Veja, exatamente a mesma molécula do que o mesmo substituinte do que ligado por esse lado. Então nós não teríamos esse problema. Esse problema que vai ser apresentado no propil, a partir do propil. Se eu tiver ligado aqui, veja, os carbonos vão estar todos ligados em linha. Aqui, tá vendo? Agora, e se eu tivesse aqui?
e não tivesse isso daqui, dá uma olhada. Você concorda comigo que seria diferente? Por quê? Porque agora ele estaria ali meio que ligado em T. Isso dá bastante problemas quando você vai avançando na orgânica, questão do volume, questão de ligação que vai ser feito. Mas veja, essa molécula aqui, que seria o isopropil, que está aqui embaixo, é diferente daquela ligada só por essa pontinha aqui, ó. Tá vendo? Então, esse é o N-propil e aqui é o isopropil. Iso por quê? Porque os dois lados são iguais, tá vendo? Um CH3 e um CH3 de cada lado. Isso vai acontecer também com o butil, que vai ter o butil, sec-butil, terc-butil. E com o tempo a gente vai pegar esse lance aí do tipo de substituinte ligado. Ok? Bom, agora vamos voltar aqui para para o terceiro passo: identificar e numerar os substituintes. Voltamos naquela molécula que a gente estava analisando. Veja, ligado à cadeia principal, nós temos esses dois: o CH2CH3, seria esse substituinte, e aqui o CH3. CH2CH3, dois carbonos et, sufixo il, etil. Um carbono é metil, ok? Viu? Não é algo difícil de se lembrar, mas é meio chatinho no começo, tá bom? Bom, agora vamos supor essa molécula é diferente daquela que a gente estava analisando. Aonde? Aqui. Antes a gente tinha esse CH3 ligado aqui. Agora nós temos ele ligado nessa pontinha aqui, um carbono para o lado. Tá vendo? Agora repare, tanto se você contar desse lado, começando a contagem desse lado, quanto desse lado, as substituições vão estar no carbono 4 e no carbono 7. Tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? Então aqui nós temos a mesma molécula, entende? Tanto contando de um lado quanto do outro, não vai fazer diferença nessa molécula. Entenderam? Porque ambas as ligações elas não se alteram na contagem, portanto é a mesma molécula, contando de um lado ou do outro, a nomenclatura não vai ficar diferente. Agora vamos colocar mais uma situação. Nós temos aqui um ligante no carbono 4 e um ligante no carbono 7, ou, contando desse lado, 4 e 7. O que valeria na nomenclatura aqui? Nós temos esse ligantezinho a mais. Quando não se altera contando de uma ponta para outra, tanto iniciando por aqui, quanto iniciando pela esquerda, quanto iniciando pela direita, não vai se alterar. Então, o que vai valer? Vai valer a contagem onde o segundo substituinte vai estar mais próximo da ligação. Então veja, se eu começar contando por esse lado, vai começar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse substituinte aqui está no carbono 6. Lembrando que tanto esse quanto esse são inválidos, já que a contagem é a mesma iniciando pelos dois lados. E para esse aqui, temos 1, 2, 3, 4, 5. Então a contagem vai acontecer aqui, pelo lado direito. Beleza? Lembre-se, se é igual de um lado quanto de outro, a gente conta a partir do segundo substituinte. Ok? Sempre buscando o menor. Daí vamos então voltar para aquela molécula e vamos para o nosso quarto e último passo. Beleza? Escrever o nome do composto com uma única palavra. Lembra lá de novo, galera. Tem que ter um localizador, substituinte, daí a cadeia principal, que a cadeia principal é nomeada da mesma forma do que aquela cadeia aberta normal que a gente estava fazendo, e daí com o grupo funcional no final. Lembrando que nós estamos trabalhando apenas com hidrocarbonetos, que tem o final O. Beleza? Nós vimos que temos 10 carbonos, não é? Então, essa daqui vai ser um decano, beleza? Ignorando
por hora ali os substituintes. Daí nós vamos ter um etil aqui no carbono 4 e um metil aqui no carbono 6, já que a contagem começa por aqui, pois dará os menores números. A molécula, então, é escrita dessa maneira: 4-etil, 6-metil, decano. Agora, vamos pensar, caso esses substituintes estejam invertidos. Aqui estaria o metil e aqui estaria o etil. Como ficaria escrito? 6-metil 4-etildecano? Não. Quando se tem mais de um substituinte, nós devemos levar em conta a letra que se inicia a palavra, o substituinte no caso, porque é colocado em ordem alfabética. Ou seja, se tivesse ao contrário, da mesma forma, seria indicado primeiro o etil e depois o metil. Ficou claro? Galera, se ficou confuso, me manda uma mensagem que eu tento explicar isso de uma forma mais lúdica, mais didática. Mas veja, sempre lembrar que, além de tudo, você ainda vai ter que pensar na ordem alfabética. Ah, e sim, o último substituinte vai ligado ao nome da cadeia principal. Se tivesse alguma dupla, daí é aquele esquema. Você teria que mostrar onde estaria a insaturação. Beleza? Bom, vamos com mais esse exemplo aqui. Um exemplo um pouco mais simples. Veja, a gente só tem uma ramificação. Qual que era o primeiro passo? Vocês lembram? Encontrar a cadeia principal. A cadeia principal aqui é um tanto quanto óbvia, veja. Não vai ser essa daqui indo para nenhum lado, não é? Ó, veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E se eu fosse para cá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então fica óbvio que a cadeia principal é essa maior zona aqui. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então é oct. Oct tem alguma insaturação? Opa, pegou um spoilerzinho ali. Tem alguma insaturação? Não. Então é o que? É an. Por quê? Apenas ligações simples. An. Então é um octan, como é hidrocarboneto, octano. Beleza, a gente já sabe o nome da cadeia principal, octano. Então, por onde vamos começar a contar? Primeiro vocês vão lembrar que vai ser onde apresentará um menor número com relação ao substituinte. Veja, 1, 2, 3, 4. O substituinte aqui está no carbono 4. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está no 5. Então, obviamente, nós vamos começar daqui. Beleza, você já tem o localizador. E agora, qual que é o nome do substituinte? Veja, aqui nós temos um carbono, dois carbonos. Então é et, dois carbonos é et. Final do substituinte você vai lembrar que é il. Então no carbono 4 nós temos um etil. Então, como ficará o nome no final? 4-etil octano. Viu? É bem simples, ok? Agora vamos fazer uma pequena alteração aí. O que mudou nessa molécula? Bom, agora nós temos uma insaturação. A insaturação, quando nós formos nomear, ela terá uma prioridade, uma preferência com relação às ramificações. Então, a gente vai classificar a molécula onde a insaturação, contando os carbonos, a partir da onde a insaturação tem um número menor. Não mais a ramificação, agora a insaturação. Veja que a insaturação está no carbono 1, ligada ao carbono 1. Então a contagem vai ser por aqui. 1, 2, 3, 4, 5. A ramificação agora não é mais no carbono 4, no carbono 5. Por quê? Porque a preferência é da insaturação. Beleza? Então, como é que ficaria o nome dessa molécula? 5-etil, porque o substituinte vai vir antes do nome da cadeia principal, e apesar de ter trocado, ele continua estando
sendo o mesmo substituinte no mesmo carbono, só que agora o número do carbono é diferente. Então 5-etil. Oct ou octa, pode deixar das duas formas. 1-ino, por quê? Tripla ligação no carbono 1. Oct 1-ino ou octa 1-ino. Beleza? É meio chatinho sim, mas a gente vai se acertar com isso, ok? Bom, algumas regrinhas que devem ser respeitadas. Essa daqui, ó. A insaturação deve obrigatoriamente estar na cadeia principal, mesmo que essa por vezes seja menor. Lembra que lá atrás eu coloquei aqueles asteriscos ali que deveria ser a cadeia maior? Isso só é válido quando não se tem nenhuma insaturação. A insaturação obrigatoriamente deve estar na cadeia principal, mesmo que ela seja menor. Dá uma olhada aqui. Essa molécula, bonitinha essa molécula, né? Contando a cadeia principal, por qual lado deveria ser a cadeia principal? Qual lado não? Qual ponta nós começaríamos? Veja, essa aqui parece ser muito maior. Veja, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E começando por aqui, nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veja, essa daqui é a menor. Porém, como essa daqui tem uma insaturação, essa parte obrigatoriamente deve pertencer à cadeia principal. Então veja, essa é a cadeia principal. E não essa, apesar dessa daqui ser maior. Agora vamos fazer mais uma alteraçãozinha. Agora o que mudou? Ao invés de uma insaturação, nós temos duas insaturações. E então, pela regra, essas duas insaturações devem fazer parte da cadeia principal. Cara, mas essa daqui tem 8 carbonos e essa daqui tem 5 carbonos. Não interessa, galera. Essa daqui vai ser a cadeia principal. Ok? E agora, e o nome desse composto? Bom, temos 1, 2, 3, 4, 5. Pente, duas duplas, dien, pentadien, uma no carbono 1 e outra daí no carbono 1, 2, 3, 4. Mesmo se eu começasse a contagem daqui ou por aqui, seria exatamente a mesma, tendo um carbono uma dupla no carbono 1 e depois uma no carbono 4. Então não fará diferença, ok? E os substituintes? Cara, agora a gente tem dois substituintes num mesmo átomo de carbono. Temos esse daqui do lado direito e esse daqui do lado esquerdo. Do lado esquerdo nós temos 1, 2, 3. É um propil, então. E do lado esquerdo, 1, 2, 3, 4. É um butil. 4 é but. Lembra sempre, met, et, prop, but, ok? Quanto mais você decorar, mais fácil vai ficar para você lembrar depois. Então, como ficaria o nome dessa moléculazinha? Seriam 3-butil, 3-propilpenta, 1,4-dieno. Cara, fica um palavrão mesmo. Moléculas orgânicas, vocês vão ver que elas todas têm um nome assim bem diferentão. Mas veja, mesmo se você não visse essa molécula aqui, pela quantidade de detalhes, você com certeza ia saber qual molécula nós estamos falando. Ou seja, você conseguiria ler e montar a molécula. Veja, como os dois estão no carbono 3, o número 3 se repete. 3-butil, 3-propil, penta, 1,4-dieno. Ok? Agora vamos aí para o nosso último exemplo. Um ciclozinho aí para vocês verem. Como que a gente faz um ciclo? No ciclo nós temos que fixar um dos substituintes para chamar de carbono 1, ok? Nesse que tem mais de um substituinte, no caso. Então, qualquer um desses eu poderia chamar de carbono 1. Mas e daí? Qual que seria o próximo substituinte? Onde estaria o
em qual carbono estaria o próximo substituinte? Veja, nós poderíamos fazer uma contagem tanto no anti-horário, no horário, quer dizer, seria 1, 2, 3, 4, 5, então teria um substituinte no carbono 1 e depois no carbono 5, ou aqui no sentido anti-horário, 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3, começando daqui. Então, como ficaria o nome dessa molécula? 1, 3, porque são o carbono que está onde estão os substituintes. Se você perceber, os dois substituintes eles têm são metil, então a gente pode chamar de dimetil. 1, 3, dimetil. Por quê? Di quer dizer 2 e metil é o substituinte. Então, 1, 3 dimetil, ciclohexano. E lembra da regrinha, você não precisa colocar o H aqui, tá bom? Fica ciclohexano dessa maneira. Galera, essa daí é uma aula um pouco complicadinha, ela é meio chatinha também, mas é uma aula muito importante. Então eu preciso que vocês estudem bem isso, porque é fundamental esse passo para a gente seguir com a matéria, beleza? Bom, façam exercícios, qualquer dúvida, me mandem mensagem e eu gostaria que depois dessa aula vocês me dessem um feedback de como está sendo aí para vocês, ok? Valeu, galera, e até a próxima!